Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria, esse projeto que faz parte aqui do site Indústria News, industrianews.com.br. Lá no site vocês têm muita informação sobre o setor industrial da Bahia e também, tem acesso aos programas anteriores do Webinar da Indústria. Hoje a minha convidada nesse programa é a Isadora Alencar. Ela é CEO da Ecoari, uma empresa, uma startup, na verdade, uma startup baiana, né, Isadora? E que trabalha com reciclagem, com economia circular, enfim, tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Isadora, obrigado pela sua participação. E a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte, que você me conte um pouco, né? Conta para a gente um pouco da história da empresa, como surgiu, o porquê, quem teve a iniciativa. Fala um pouquinho dessa história para a gente. Perfeito. Eu gostaria de te agradecer, Geraldo, pelo convite e cumprimentar a todos que estão nos ouvindo hoje. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada. Para começar um pouquinho a nossa história, eu sou arquiteta de formação, eu formei na Universidade Federal da Bahia e a minha sócia é engenheira civil, também formada na UFBA. E lá em 2022, surgiu um interesse mútuo, né, tanto o meu quanto dela, de fazer um negócio de impacto. A nossa história com sustentabilidade, pelo menos, né, da minha parte, começou em 2016, quando eu comecei o meu trabalho de conclusão de curso em arquitetura voltado para o Rio São Francisco, para o foco, né, de replantio de matas ciliares e preservação do rio, a fim de combater o assoreamento. E Lívia começou a história dela também, né, antes, voltada para a parte de resíduo industrial. Lívia tem um case super bacana de desenvolvimento para construção civil, focado com plástico reutilizado e pó de Bege Bahia. E lá em 2022, nós juntas fomos para uma feira que tratava sobre embalagens, principalmente com foco em delivery, sobre essa questão, né, de geração de resíduos com as embalagens de delivery. E nós duas nos apaixonamos por um case, que é um copinho, né, que é um copo de rede de café, que realmente a gente no Brasil tem essa cultura muito forte, né, no exterior também, de beber café, e os copinhos muitas vezes têm conteúdo plástico. Isso despertou na gente um interesse, né, em fazer um negócio de impacto, visto a nossa trajetória, e nós decidimos criar algo disruptivo. Então, a gente pensou na época que, para gerar impacto, a gente tinha também que associar a tecnologia. E foi assim que a gente, olhando o mercado, a gente viu os cases, né, do iFood, da Uber, da Glovo, e a gente pensou que a gente poderia fazer algo com essa analogia, né, para a parte de resíduos recicláveis. E lá em 2022 a gente começou essa ideia realmente de criar algo novo, né, mas ainda era só papel, então era só um sonho. E em 2023 eu realmente decidi focar minha carreira, começar um processo de transição realmente de carreira, focando mais em resíduos e menos arquitetura, para tocar um negócio lá em 2024. Eu fui morar fora em 2024, mas voltei para o Brasil porque realmente a gente decidiu aí abraçar o projeto e eu hoje me dedico, né, 100% à Ecoari. Então hoje a gente tem um aplicativo que conecta as pontas da reciclagem. Então quem tem o resíduo, quem coleta e quem ressignifica, né, que realmente reinsere na indústria. Perfeito. Fala um pouquinho dos resultados da empresa no ano passado, né? Eu tenho alguns números aqui, 80 toneladas recicladas, enfim, mas fala um pouquinho desse primeiro ano de atuação, o balanço aí da empresa. Perfeito. A gente começou o ano super bem com as ações de carnaval, que a gente também vai ter em 2026. Então, nós começamos a divulgar nossas ações no Carnaval de Salvador, que foi muito impactante para a gente, né? Nós somos baianas, então foi uma honra. E aí, na sequência, começamos os nossos projetos que também têm vínculos com as escolas. E nesse ano, realmente, de 2025, a gente ressignificou cerca de 80 toneladas de resíduos recicláveis, o que é um número muito impactante, como você falou, né, para o nosso primeiro ano aí de atuação. Então, a gente mobilizou 10 escolas em São Paulo e outras escolas também na Bahia, né, através de projetos vinculados a empresas como a Solvi, Neoenergia, Marca Ambiental e também a Coca-Cola. E através desses projetos que a gente, né, tem vinculados a redes de varejo e também a escolas, a gente teve esse resultado tão impressionante. Então, foi muito bacana para a gente. Perfeito. Me fale um pouquinho agora como é que vocês estão estruturados, né? Em quantas cidades,
como é que se dá esse processo? Qual é a tecnologia que vocês desenvolveram para atuar nesse mercado? Qual é o diferencial de vocês? Perfeito. No ano de 2025, nós estávamos em 5 cidades, e a previsão é que agora, né, nesse semestre, nesse 2026.1, a gente já esteja em 10 e no final do ano em 15. A gente hoje tem um aplicativo que ele faz toda a parte de geração de dados da coleta. Então, todos os resíduos que são depositados nos nossos pontos de entrega voluntária, eles são registrados no app, e a gente faz toda essa parte, né, de divulgação de resultado. A gente tem um processo que a gente chama de processo educativo. Como é que funciona esse processo educativo, né, através do nosso app e da gamificação do aplicativo? A gente quer convencer o adulto a reciclar através de benefícios, ou seja, quem doa o resíduo nos nossos pontos de entrega voluntários hoje, ele recebe um cashback ou um Pix. Então, isso é muito bacana para que a gente gere esse processo que eu chamei de educativo, de convencer o usuário que é adulto a reciclar por conta dos benefícios. E a partir do momento que ele se convence, isso vira um hábito. A parte 2 do projeto, que também é um diferencial, é a parte do nosso projeto de escolas. Hoje nós trabalhamos, né, com crianças em escolas municipais e estaduais, e a gente faz uma gincana entre as escolas com o software. Então a gente monitora em tempo real o que as crianças estão reciclando. E elas competem por um prêmio educacional, que geralmente é uma ida para o teatro, uma ida para o circo, ou alguma atividade que também complete, né, o que a gente chama de processo educativo, para que essas crianças também no futuro, né, semeiem um meio ambiente mais saudável e tudo mais. Esse incentivo financeiro, né, essa coisa do Pix, tem feito a diferença no comportamento das pessoas? Muito. A gente, no início, né, a gente tem um período de adaptação, mas à medida que o usuário ele passa a receber o benefício, ele realmente adere ao programa. E a gente reparou que isso é muito legal. Inclusive, a gente tem um sistema também de sorteios, em que a gente também, né, oferece outros tipos de benefício. Nesse ano de 2026, a gente vai ter, por exemplo, sorteios de celulares, eletrodomésticos, e a gente faz tudo isso, né, essa pergunta é bem legal, para realmente prender o usuário. E à medida que ele vai se convencendo, engajando, se animando com cada novidade que a gente lança, ele vai reciclando e mantendo o hábito. Perfeito. Lá nos pontos de entrega voluntária, como vocês chamam, vocês recebem que tipo de material? Nos nossos pontos digitais, a gente recebe garrafas e latas. Então, são embalagens, né, que têm uma certa limitação. Mas, geralmente, né, plástico, alumínio e Tetra Pak. São essas 3 variedades. Nos nossos pontos de entrega voluntário físicos, né, que a gente tem, que são maiores, inclusive a gente tem até no Ferry de Salvador, que é super legal, e a gente vai lançar outros agora também no primeiro semestre, a gente recebe resíduos um pouco maiores. Então, a gente também trabalha com papelão, né, que é uma embalagem um pouco maior, que nos pontos de entrega voluntária digitais a gente não pode captar, e a gente ainda não está com vidro, mas a gente, de maneira geral, recebe vários tipos de plástico nesses pontos maiores, né, alumínio e papelão. Então, assim, hoje a gente está trabalhando com esses tipos de resíduo. Perfeito. E me conte esses resíduos, esse material, depois de que é feito, como é que vocês destinam ele? A gente aciona a coleta através de uma cooperativa parceira. Então, o intuito da Ecoare também é que a cooperativa, né, tenha essa renda com os resíduos. Então, a gente aciona essa coleta através de uma cooperativa, e a cooperativa vai redirecionar esse resíduo para a indústria. A indústria vai dar uma nova vida para aquelas embalagens. Então, hoje no Brasil, a gente sabe que a cadeia do alumínio ela é extremamente estruturada, então as latinhas elas vão ser ressignificadas a vida toda. No caso do PET, ele tem uma vida útil mais limitada, mas ele também é reinserido na indústria para virar uma nova embalagem. Então, o nosso intuito é que a cooperativa colete, né, e que redirecione para a indústria para virar uma nova embalagem. Então, na prática, quando vocês trabalham com cooperativas, que a gente sabe que o pessoal mais, né, mais humilde e tal, vocês de alguma forma estão ajudando a profissionalizar, né, essa ponta mais frágil, digamos, da cadeia de reciclagem, né? Com certeza, e nosso intuito é esse. A gente tem um projeto no sul da Bahia, que é vinculado a uma cooperativa muito bacana, que é a Acre, por exemplo, e a Acre, ela foi criada através de catadores que vieram do lixão de Itabuna. Então, hoje, né, Itabuna, ela tem uma realidade de aterro sanitário, em que ela redireciona, né, direciona os resíduos, rejeitos, né, de maneira geral, para um aterro sanitário, mas aqueles catadores que lá atrás trabalhavam no lixão,
hoje formaram a cooperativa que nos atende no nosso projeto do sul da Bahia. Então, nosso intuito realmente é que essas cooperativas, como você falou, sejam, né, estejam no caminho de cada vez mais, né, serem profissionais, de realmente empreenderem, que eu acho que é o foco também, né, que eu acho muito bacana, e de fazerem bem para o meio ambiente. Então, de toda maneira, a gente realmente quer incentivar o trabalho das cooperativas. Você falou, Isadora, há poucos instantes, da questão da educação, né, do impacto que vocês também têm com alunos, a questão dos professores, essa preocupação de capacitar, né? Me parece que no negócio de vocês, essa questão de educação é um ponto central mesmo, né? Importantíssimo, né? Você levar esse conhecimento às pessoas, né? Sem dúvida. Quando a gente virou a chave nesse aspecto de ter um projeto com crianças, era um desejo antigo meu, né? E porque a gente começou a trabalhar com adultos, né? Com o cashback, mas era um desejo pessoal meu de que a gente trabalhasse com crianças. E quando a gente virou essa chave, a gente viu o quanto as crianças influenciam os adultos também. Isso. Então, uma criança, ela influencia, né, toda a atmosfera da casa em que ela vive, né, sem falar os outros lugares que ela anda. E é muito interessante porque o nosso primeiro projeto de escolas, ele foi aqui em Caieiras, no interior de São Paulo, vinculado à Solvi, e a gente reparou que as crianças, de maneira extremamente espontânea, fizeram passeatas nas ruas, vídeos para distribuir no WhatsApp, pediram doação para que os pais pedissem para amigos, para o comércio local, e a gente viu o quão impactante é. Então, de fato, hoje é um ponto central para a gente que a gente trabalhe com essa formação pedagógica, né? Porque essas crianças realmente elas estão fazendo diferença tanto no presente e também, né, no futuro. Então, é muito bacana de ver. Acabam educando os adultos também, né? Até porque são mais sensíveis, né? Uma geração dos adultos, assim, quem tem mais de 50 anos, não tinha muito essa coisa, né? Com o meio ambiente, né? Até porque não havia tanta informação, tanta preocupação, né? Essa meninada já nasceu num planeta, né, mais castigado, né, com toda essa coisa mesmo de preocupação ambiental, né? Com certeza. Então, hoje a gente vê que as crianças, elas realmente já têm um olhar diferente e a gente quer incentivar cada vez mais. Então, hoje a gente repara que os hábitos das crianças já estão muito alinhados, né, com... Eu sou uma pessoa que recicla essencialmente, por exemplo, mas eu vejo que as crianças de hoje, elas já têm os hábitos realmente já muito bonitinhos, assim, em relação à reciclagem. Então, de lavar as embalagens, de separar por tipo de resíduo. Então, isso é muito interessante. Realmente, as crianças hoje já têm uma mentalidade mais alinhada aí com o meio ambiente. É verdade. A Ecoagro já está bem conectada com algumas marcas, com indústrias importantes, né? A Braskem tem esse trabalho, né? Até por conta do negócio, né? Neoenergia, vocês trabalham com a FEB também. Mas, assim, na sua experiência, na sua vivência, nas suas andanças, você diria o quê? O setor produtivo está mais aberto à economia circular? Ainda precisa avançar muito? Como é que você avalia? Eu vejo de maneira extremamente positiva hoje. Acredito que o setor produtivo está, sim, alinhado e aberto a iniciativas como a nossa. No ano passado, a gente teve o decreto do plástico, que foi extremamente importante, né? Em que não só isso, né, que eu vou falar agora, mas existem outros desdobramentos, mas o decreto do plástico, ele sugere um processo de transição já para o aumento de conteúdo reciclado nas embalagens, o que é muito importante, né, para a indústria seguir. Então, eu vejo com bons olhos, acho que a indústria está muito alinhada com essas questões, e também porque o decreto do plástico, ele sugere a implantação de pontos de entrega voluntária de acordo com a quantidade de habitantes. Então, eu venho já observando que a indústria, de maneira espontânea e também de acordo com esses decretos, né, e portarias que vêm saindo, vem se ajustando e vem se abrindo. Então, hoje, né, como você falou, a Braskem tem diversas iniciativas, né, são parceiros nossos em uma ação em Camaçari. A FIEB tem projetos fantásticos, né, tem nos ajudado muito, principalmente com essa parte de coleta seletiva, de implantação de coleta seletiva. A FIEB tem sido um parceiro da Ecoagro muito bacana. Então, eu acredito que a indústria realmente está seguindo o caminho de acordo com o que vem acontecendo. Olho realmente de maneira muito positiva para tudo que vem acontecendo. Perfeito. Você me falou que está presente em 5 cidades, quer expandir esse ano. Em cada cidade que você vai,
exige um desenho diferente, próprio do negócio, muda de praça para praça? Como é que vocês fazem isso antes de implantar um projeto desse? Com certeza, muda muito de acordo com cada cidade. A gente primeiro tem que saber, né, para onde estão indo os resíduos, né, se a cidade já está direcionando para uma realidade de aterro sanitário, isso é muito importante. Também saber se a cidade ela já possui um processo de coleta seletiva, o que, né, mostra também que a população ela já está um pouco, né, mais aberta e um pouco mais consciente do que vem acontecendo, e também de acordo com o comércio local, com as dinâmicas, né, onde a gente vai implantar os pontos de entrega voluntária de maneira mais estratégica, quais são as escolas, né, municipais ou estaduais, em que a gente vê que já tem professores mais engajados, mais abertos, né, a nossa iniciativa. Então, cada cidade ela vai exigir um desenho diferente, por questões também logísticas, né, que isso impacta bastante. Então, a malha da cidade, se ela é uma cidade mais adensada, se ela é uma cidade, né, que ela tem muitos distritos. Então, tudo isso vai mudando o processo de implantação. Então, nosso projeto também de cashback, nosso projeto de benefícios, ele também vai ser desenhado de acordo com a cidade. Perfeito. Me fale uma coisa, qual é o maior desafio assim que você considera ou analisa para empreender o impacto ambiental no Brasil? O que é que você apontaria assim como dificuldade, né, para implementar uma cultura nessa área? Eu acho que o desafio é ter a resiliência da gente esperar uma mudança de hábito. Então, sustentabilidade, ela tem que virar a chavinha, né? Então, eu acredito que a gente precisa esperar um tempo até as pessoas, né, engajarem e acho que entrarem na nossa ideia, no nosso hábito. Acho que o desafio seria acompanhar esse desenvolvimento, né, de mercado, que eu acho que é um desafio, mas para a gente tem sido até positivo. As curvas, né, de espera, elas são diferentes hoje para a gente captar o usuário. Então, a gente tem reagido de maneiras diferentes, ou com ações mais agressivas, ou então com campanhas educativas também mais fortes, assim. Então, acredito que para a gente o desafio seria esperar, né, que vire um hábito. Entendi. No seu entendimento, não sei se existem mitos nessa área de reciclagem, se há algum preconceito, o que é que precisaria cair, digamos assim, as pessoas deveriam mudar a cabeça, a concepção? Boa pergunta. Eu acredito que olhar para o resíduo, porque as pessoas às vezes acham que é lixo, né? E que aquele lixo ele vai sumir de maneira mágica na sua porta. Eu acredito que se questionar para onde vai o resíduo é o primeiro passo. E olhar para aquele resíduo de maneira diferente. Quando a gente olha para o resíduo, os resíduos secos, os resíduos recicláveis, e pensa, né, que aquilo pode fomentar o trabalho de uma cooperativa e virar uma nova embalagem, eu acho que a gente olha para aquela garrafa, para aquela latinha de maneira diferente. Então, acredito que hoje, se a gente pudesse fazer essa análise do caminho do resíduo e para onde esse resíduo poderia ir e poderia ajudar, seria um grande passo para a gente. Pô, bacana. A gente que acompanha o Carnaval de Salvador vê o quanto é importante, né, hoje o trabalho do reciclador, né, o quanto eles costumam, né, a atuação hoje é tão importante como qualquer outra atividade profissional no circuito do Carnaval de Salvador, né? O pessoal catando a latinha, dando uma destinação correta, fazendo renda com isso, né? Com certeza. O carnaval é um forte exemplo de como as cooperativas e os catadores fazem a diferença para o meio ambiente. Aquelas pessoas ali estão redirecionando aqueles resíduos para a indústria. Então, é um trabalho fantástico. Eu admiro muito. A gente chegou recentemente a assistir um vídeo da Cama Pet, né, que é a Cama, mostrando o trabalho deles de perto, o quanto, às vezes, as pessoas acham invisível, mas aquelas pessoas estão ali cuidando do meio ambiente. Então, bebe uma latinha, para onde ela vai? Né, o catador, a cooperativa, está pegando aquela latinha, levando para a triagem, redirecionando para a indústria. Então, manter aquele evento limpo tem toda uma logística e um trabalho. É um momento muito bacana para gerar renda, acho que para gerar conhecimento, as festas nesse aspecto são muito importantes para a gente defender o trabalho dessas pessoas e fomentar também. Perfeito. E ver a reciclagem, essa área, não como um custo, mas como uma oportunidade, né, Isadora?
Sem dúvida, acho que é uma oportunidade de trabalho digno, Uhum, é uma oportunidade de trabalho como qualquer outro trabalho. Hoje eu vejo que as pessoas até têm mais consciência, né, de tudo isso, uhum, mas foi aquele ponto que eu falei, às vezes as pessoas não sabem para onde vai o resíduo, e esse é o nosso desafio, né, de não ser apenas um saco na sua porta que você não sabe para onde vai, mas uhum, sim de um resíduo que é gerado por nós, né, que eu também prego muito o consumo consciente. Acho que hoje é muito importante também tocar nesse ponto, uhum. porque a gente vive numa era de consumo. Verdade. E quanto mais a gente consome, mais a gente vai gerar de alguma forma, né, resíduos. Hoje com a geração, acho que com a geração de oportunidades no delivery, nas entregas em casa, a gente também, né, vai recebendo muitas embalagens. E muitas vezes é invisível. É. A gente não sabe para onde vai aquela caixa, aquele plástico, aquele papel bolha. Uhum. Acho que é uma reflexão também muito importante a gente falar sobre consumo, de maneira geral. E falando nessa coisa do consumo, né? Nessa coisa como você falou, de embalagens, enfim, já pensando numa dica aí para o nosso telespectador, do nosso ouvinte, do nosso leitor, qual é um hábito sustentável, na sua opinião, que todos nós, ou que o mundo inteiro deveria adotar? Acredito que fazer reciclagem em casa, Hum, porque hoje mesmo, né, recentemente, na verdade, eu me mudei e minha amiga ficou impressionada como eu faço a triagem dos resíduos em casa. Acredito que o hábito mais interessante que a gente poderia ter, assim, simples, seria simplesmente separar os resíduos recicláveis dos outros resíduos, né, que são rejeitos ou orgânicos. Então, basicamente, quando chegar alguma embalagem em casa, seria separar o que está limpo, né, no caso já lavado, uma garrafa PET, uma latinha, uma caixinha de papelão que ela chega do delivery, para entregar para uma cooperativa ou para o processo de coleta seletiva. uhum. Esse é um hábito que eu recomendo muito, é super fácil. Como eu falei, minha amiga ela falou que foi tão rápido que para ela, ela pensou, então acredito que com o tempo eu também vou conseguir separar de uma maneira bem, bem fácil. É o Uhum. que eu recomendo. Meu conselho seria esse. Perfeito. E uma coisa que poderia ser feita, os condomínios poderiam ajudar muito nesse sentido, né? Com Assim, no certeza. sentido de criar isso, né, junto com os moradores, né, de trazer essa cultura. Eu vejo os condomínios que eu conheço em Salvador, são raríssimos que fazem, que têm essa preocupação, essa política, né? A gente tem até um projeto que a gente lançou recentemente com um condomínio no Horto que fez muito sucesso. Uhum, Porque aí a gente disponibiliza, né, as bags e o local para entrega e a gente faz a coleta. É um processo super bacana, muito fácil, como você falou. uhum, Acredito que a pessoa, quando ela sabe que aquele resíduo ele vai, né, pro local certo, é uma facilidade de ter no seu condomínio, de não precisar levar no PEV, no ecoponto ou então na cooperativa. Acredito que seria muito bacana se mais condomínios aderissem a essa ideia. Como eu te falei, nesse condomínio no Horto tem sido super legal. A gente envolve as crianças também em oficinas. As uhum. crianças continuam nos ajudando sempre nesse processo. É uma dica, fica a dica. Perfeito. A gente já está chegando quase no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria só retomar um pouco a questão da Equário, no sentido assim, como é que funciona, fala para a gente na prática, né? O pessoal vai, entrega o resíduo lá nos pontos de atendimento, recebe o Pix, recebe o benefício, fala um pouquinho, bem objetivamente, como é que vocês trabalham, como é que funciona o programa de vocês. Perfeito. Então, o primeiro passo da jornada é abrir ou a Apple Store ou a loja da Android, da Samsung, para baixar o aplicativo. Então, baixar o aplicativo Ecoari, super fácil, né, nas stores. O segundo passo é ir até um ponto de entrega voluntária, que a gente tem alguns. Então, quando você abrir o app depois do cadastro, você vai visualizar todos os pontos e o ponto mais próximo de você. E ao chegar lá, no ponto de entrega digital, por exemplo, a jornada é apenas digitar o telefone e levar suas embalagens recicláveis. Caso você vá até um ponto de entrega físico, né, que a gente tem alguns, como o do Ferry, que eu citei, você vai escanear o QR Code daquele ponto de entrega voluntária e fazer a sua doação. Então, a jornada é extremamente simples. O passo depois da doação é o seguinte: abrir o seu aplicativo e ver Uhum. os pontos acumulados dentro do aplicativo da Ecoari. Esses pontos serão convertidos em Pix e outros tipos de benefício. A jornada é extremamente simples e a gente convida aí todo mundo a baixar o nosso app e reciclar. Pô, massa. Bacana.
Isadora Alencar, CEO da Equari. Isadora, para a gente terminar, uma pergunta assim meio futurista. Onde é que você imagina a Equari daqui a 5 anos? Assim, mais próxima de uma startup, de uma empresa de tecnologia? Como é que você visualiza a empresa nos próximos anos? Eu acredito, né, meu sonho, que com fé em Deus vai acontecer. Eu acredito que a gente vai estar realmente focando muito em tecnologia para alcançar mais pessoas. Meu sonho, de verdade, é que a gente esteja em muitas cidades, que a Equari, né, seja o que a gente pensou lá atrás, de ser um sistema de capilaridade, onde você pode reciclar onde você estiver, que seja um aplicativo que você abre e olha assim, ó, acabei de chegar nessa cidade, onde é que eu posso reciclar? E que seja realmente uma ferramenta para ajudar o usuário, para que a gente realmente cause impacto e vá reciclando cada vez mais toneladas. O nosso objetivo é conscientizar, é educar e abranger mais pessoas. Então, o que eu vejo para o nosso futuro é mais cidades, mais pessoas e mais impacto. Perfeito. Isadora, obrigado, viu? Muito obrigada a você, foi um prazer, espero que a gente se fale mais vezes. Então, realmente é só agradecer por tudo, foi um grande prazer estar aqui com você e com todos. Agradecendo mais uma vez a Isadora Alencar, CEO da Equari. Estamos terminando mais uma edição aqui do nosso webinar da indústria. Até uma próxima.